Por milhares de anos, os humanos viajaram pelo mundo através da água, seja por ondas fortes, tempestades terríveis ou batalhas intensas. Há inúmeras maneiras de um barco virar, tornando a viagem marítima um negócio arriscado. No entanto, existem algumas áreas do globo que são muito mais perigosas do que outras. Então, hoje, ajuste. Número 1. Mar do Caribe. Embora o Caribe esteja cheio de belas ilhas que são perfeitas para uma férias tropicais, de 1º de junho a 30 de novembro, essas ilhas são frequentemente atingidas por uma série de furacões. Esses furacões podem variar de tamanho, mas é a posição precária do Mar do Caribe que os torna tão comuns. Os furacões tendem a se formar na costa da África, e à medida que o vento passa sobre a superfície do oceano, a água evapora e sobe. Essa água, então, esfria e se condensa em grandes nuvens cumulonimbus. Quando a velocidade do vento atinge 119 km por hora, a tempestade oficialmente se torna um furacão. Quando isso acontece, as nuvens geralmente estão a pelo menos 15.000 metros de altura e todo o sistema tem geralmente pelo menos 200 quilômetros de diâmetro. E quando eles atingem o solo, os resultados são frequentemente mortais. Nos últimos anos, o furacão mais destrutivo de longe foi o único e inigualável Furacão Katrina, que em 2005 atravessou o Caribe e o sul dos Estados Unidos, causando quase 1.400 fatalidades e 145 bilhões de dólares em danos. Portanto, é justo dizer que o Mar do Caribe é capaz de uma destruição considerável. Número 2. Mar Morto. Quando se trata de locais perigosos, o Mar Morto é uma espécie de mistério. Localizado entre a Jordânia, Israel e a Palestina, é um dos corpos d'água mais salgados da Terra, com uma salinidade de 342 gramas por quilo, ou 34%. Para referência, isso é cerca de 9,6 vezes mais salgado que o oceano. E essa salinidade é tanto um ponto positivo quanto negativo, dependendo de como você olha para isso. Por um lado, o sal do Mar Morto é ótimo para a pele, e por mais de 2.000 anos, resorts médicos existem em suas margens para aproveitar seus benefícios para a saúde. Por outro lado, a salinidade é tão alta que nenhuma planta ou animal pode viver lá, e os níveis de sal são tão extremos que especialistas recomendam limitar o tempo de natação no Mar Morto a cerca de 20 minutos ou menos. Isso porque uma permanência prolongada em suas águas pode causar problemas como desidratação e desequilíbrios eletrolíticos. E se a água entrar em seus olhos, nariz ou boca, você sentirá uma sensação de queimação muito desconfortável. Portanto, enquanto o Mar Morto é um lugar legal para visitar, sugiro ser muito cauteloso ao dar um mergulho nele. Número 3. Mar de Bering. Quando se trata de notoriedade, poucas áreas do oceano são tão temidas quanto o Mar de Bering. Apresentado em programas como Pesca Mortal e Ouro do Mar de Bering, o mar é rico em peixes e depósitos minerais, mas chegar aos recursos pode ser muito desafiador. Localizado na costa do Alasca, as temperaturas árticas tornam a água e o ar extremamente gelados, com essa traição sendo agravada pelos ventos fortes e geleiras da área. Na verdade, essas condições são tão terríveis que o Mar de Bering é o lar de algumas das ondas mais insanas do planeta, com níveis de água frequentemente subindo e descendo até 9 metros em um único dia. Embora existam vários fatores por trás do tamanho dessas ondas, um dos mais importantes é o fato de que o Mar de Bering é muito raso. Isso é crucial porque torna as ondas mais curtas e mais poderosas do que as ondas do mar profundo, causando tempestades mais fortes do que seriam de outra forma. Portanto, a menos que você tenha um navio robusto e o equipamento necessário para extrair alguns de seus preciosos recursos, eu ficaria longe dessa massa de água louca. Número 4. Passagem de Drake. Embora tecnicamente não seja um oceano ou um mar, a passagem de Drake ganha um lugar nesta lista devido ao seu status único como ponto de conversão entre os oceanos Atlântico e Pacífico. Primeiramente atravessada pelo navegador espanhol Francisco de Rosses. No mundo inglês, a passagem foi nomeada em homenagem a Sir Francis Drake,
devido ao fato de que ele passou por essa área durante sua circunnavegação do globo. Embora hoje essa massa de água seja mais conhecida por suas condições difíceis, ela está localizada entre o Chile e a Antártida, e é uma passagem de 800 quilômetros de largura que facilita uma colisão entre oceanos. Essa mistura de água fria do sul e água quente do norte cria redemoinhos poderosos, e estes são amplificados pelo fato de não haver uma grande massa de terra para moderá-los. Isso os torna extremamente poderosos, e quando combinados com as tempestades frequentes e as temperaturas frias da área, não é surpresa que viajar pela passagem de Drake seja nada confortável. No entanto, apesar desse fato, as condições fizeram com que muitos a apelidassem de Drake Shake. Aqueles que viajam em navios com muitos estabilizadores muitas vezes tiveram uma experiência tão boa que apelidaram a passagem de Drake Lake. Então, embora a área seja bastante tempestuosa, com o barco certo, você pode ter uma navegação relativamente tranquila. Número 5. Oceano Pacífico. Se o nome é alguma indicação, o Oceano Pacífico deveria ser bastante seguro. Afinal, o nome Pacífico é derivado da palavra paz, com seu nome sendo dado a este corpo de água devido ao fato de raramente ficar tempestuoso. No entanto, embora o Pacífico possa parecer calmo e tranquilo, isso não significa que não existam perigos. Em primeiro lugar, a metade ocidental do Pacífico é um lugar arriscado para nadar devido ao grande número de espécies venenosas conhecidas por abrigar sua parte de águas vivas e tubarões. Essas áreas são geralmente cheias de recifes de coral, o que não é apenas um perigo para mergulhadores mal treinados, mas também para marinheiros, pois o recife pode facilmente fazer um navio virar se não for navegado corretamente. O Oceano Pacífico também é lar de grande parte do Anel de Fogo, que é uma ferradura de 40 mil quilômetros de extensão cheia de vulcões que podem explodir a qualquer momento e causar tsunamis massivos que periodicamente atingem o leste e sudeste da Ásia. Se isso não fosse ruim o suficiente, até mesmo o tamanho impressionante do Pacífico é suficiente para torná-lo uma zona perigosa, pois o fato de ter uma extensão de 20 mil quilômetros torna a navegação nessa via marítima um sério perigo, até mesmo para os marinheiros mais experientes. Portanto, embora o Oceano Pacífico possa parecer tranquilo à primeira vista, ele não é nada disso. Número 6. Mar Báltico. Embora o Mar Báltico possa ser relativamente seguro em termos de tempestades e localização geopolítica, ele ganha um lugar nesta lista por seu status como um corpo de água extremamente sujo. Veja, após a Segunda Guerra Mundial, um acordo foi feito que permitiu que a Grã-Bretanha e a União Soviética despejassem cerca de 65 mil toneladas de armas químicas da Alemanha no Mar Báltico. Embora isso fosse visto como uma empreitada relativamente segura na época, resulta que as conchas e tambores, cheios de resíduos perigosos, não foram selados muito bem, causando alguns dos produtos químicos a vazarem. Na verdade, cerca de 10 anos atrás, pesquisadores da Universidade Militar de Tecnologia da Polônia encontraram vestígios de gás mostarda no fundo do mar, a apenas algumas centenas de metros da costa polonesa. E, como era de se esperar, isso é um enorme risco à segurança. Afinal, se o gás mostarda veio desse estoque submarino, isso significaria que os produtos químicos estavam causando sérios danos. E se não tivessem vindo e sim de um estoque químico desconhecido, então pode ser o caso de que há muito mais poluição no Mar Báltico do que os historiadores acreditam haver. Em qualquer caso, a situação não parece nada boa, e como resultado, muitos acreditam que, a menos que esse lixo seja tratado, todo o mar pode ser uma bomba relógio. Número 7. Mar do Norte. Embora o Reino Unido, Dinamarca e Noruega sejam todos países de primeiro mundo com um padrão de vida muito alto, os marinheiros que são forçados a viajar entre esses países pelo Mar do Norte têm uma existência muito mais miserável do que o cidadão médio. Por um lado, o Mar do Norte é um tesouro cheio de peixes e petróleo. É um lugar lucrativo para fazer negócios, embora esses benefícios sejam compensados por suas águas extremamente perigosas. Conhecido por suas ondas insanamente altas, correntes fortes e ventos fortes, muitos naufrágios ocorreram dentro dele,
mesmo que a temperatura média da água seja tão baixa quanto 6 graus Celsius no inverno, permanecendo apenas não congelada, tornando-se um lugar gélido para navegar durante os meses mais frios. Embora todos esses fatores possam fazer o Mar do Norte parecer algo saído de um pesadelo, há alguns fatores interessantes que o tornam tão traiçoeiro quanto é. Um dos mais importantes é o fato de que recebe muitos ventos predominantes do oeste da plataforma noroeste europeia, criando um intenso padrão de circulação ciclônica que gera mau tempo e encoraja tempestades. Se isso não bastasse, as influências atmosféricas do Atlântico Norte aumentam as velocidades do vento, enquanto a topografia rasa do mar encoraja suas fortes correntes e ondas. Então, acho que você concordará que o Mar do Norte não seria o melhor lugar para navegar. Número 8. Mar da China Meridional. O Mar da China Meridional é uma área fortemente contestada por muitos países do Sudeste Asiático, como China, Brunei, Indonésia, Malásia, Filipinas, Taiwan e Vietnã. Todos têm reivindicações sobre ele. Isso tornou 2022. A realidade é que o Golfo de Aden e o Oceano Índico, como um todo, provavelmente continuarão perigosos até que os problemas internos da Somália sejam resolvidos. E é isso, amigos. Se você tiver gostado do nosso vídeo, deixe seu like e inscreva-se para acompanhar os novos conteúdos. Continue por aqui e assista a mais vídeos que estão aparecendo.